Hoje eu vou direto ao ponto, vou falar dos resultados do Magazine Luiza que foram publicados no dia 9 de março. No final, também vou analisar o preço da ação, bem como o valor dela em termos de dividendo e o crescimento, e se eu compraria essa ação e investiria nela ou não. Fica por aí. Se você observar aqui bem, eles aumentaram as suas vendas nos últimos 5 anos em aproximadamente 4 vezes, com um principal destaque com as vendas online, que aumentaram em relação ao quarto trimestre de 2019 e quarto trimestre de 2020, 66%. E conforme pode ser visto nesse mesmo período, teve um decréscimo das vendas nas lojas, por motivos claros que foi o Covid. O termo de market share da empresa na parte de vendas online se destaca bastante, conforme você pode ser visto aqui no quarto trimestre de 2020. Em relação ao quarto trimestre de 2018, o crescimento foi de 325%. Impressionante. Enquanto que o mercado total online só cresceu 105%, que também é muito, mas mostra que o Magazine Luiza superou e muito o crescimento do mercado online brasileiro. Outro ponto aqui foi que ele manteve uma rentabilidade forte com geração de caixa, com um lucro líquido de 2 bilhões de reais ajustado acumulado nos últimos 5 anos e um caixa líquido ajustado em dezembro de 2020 de 7,3 bilhões de reais. Um outro ponto aqui que merece destaque é o resultado do quarto trimestre, que também continuou com crescimento forte de 66% em relação às vendas. Conforme já foi mencionado antes, em relação ao quarto trimestre de 2019, teve um crescimento de 66%, principalmente alavancado pelas vendas online, com as vendas totais no ano de 2020 de 43,5 bilhões de reais e um crescimento year over year de 60%, mesmo com lojas parcialmente fechadas. Imagine se essas lojas estivessem abertas. Em termos de vendas online, que cresceram, conforme já falamos, bastante forte, que foi de 121% de crescimento, com ganho de 7 pontos percentuais de market share, quando você compara com o quarto trimestre de 2019. Você consegue ver aqui um valor representativo e muito expressivo em termos de vendas. E aqui o nosso 1P. O 1P é a venda direta, quando você vende o Magazine Luiza direto para o cliente, que dobrou de tamanho em 2020. Crescimento de 120% em relação ao quarto trimestre de 2020 em relação ao quarto trimestre de 2019 e 175% de crescimento de itens vendidos em relação ao quarto trimestre do ano anterior. 3P, que é o terceirizado, são outras empresas, são outras pessoas que vendem através do Magazine Luiza no seu site. E aí você vê que atingiu 43 mil sellers, que são os vendedores, as pessoas que estão vendendo, e junto ao portfólio próprio do Magazine Luiza, que se somou um total de 26 milhões de unidades. Tá, com a evolução das vendas que você pode ver aqui no 3P, no modelo 3P de 123%. A evolução da quantidade de sellers aumentou em 210% e o número de ofertas que aumentou em mais de 100%. Que aumentou em 100% na verdade, de 13 para 26 milhões em relação ao ano anterior. E aqui quando falamos da parte de vendas nas lojas físicas, que isso aí foi no quarto trimestre de 2020, terceiro e quarto trimestre de 2020, com os protocolos de segurança, você vê que ainda teve um bom crescimento, com uma certa recuperação, mas que também chegou perto do valor do ano anterior, né? Nada gigante, mas mesmo assim um bom crescimento. Crescimento quando abriram as lojas no terceiro e quarto semestre, teve um crescimento de vendas de 10,9% para o quarto trimestre de 2020, quando comparado com o quarto trimestre de 2019. E as lojas físicas recuperaram as vendas de forma acelerada, com forte crescimento nos 2 últimos trimestres de 2020. Você vê que no primeiro e segundo trimestre, no primeiro trimestre estava positivo, com crescimento de 7%, segundo trimestre foi quando o Covid realmente bateu e teve que fechar as lojas, teve essa queda de 45%, e no geral, quando calcula esses 4 trimestres, teve um crescimento de 10,9%. Aqui, quando a gente vai para a parte de crescimento exponencial com o cliente, você vê que, apesar do crescimento exponencial e tudo mais, Covid e todos aqueles impactos, em termos de crescimento com o cliente, que eles chamam de cliente na veia, que é o 1P mais o 3P mais as lojas, mais tudo mais, ele chegou ao patamar de 73,7%, que é o equivalente mais ou menos ao que estava antes da pandemia, que era de 73,3%, 74,5%. Ou seja, chegou a se recuperar. A campanha de Tendo Magalu trouxe mais diversificação de vendidos no portfólio. E aí então os percentuais que foi em termos de crescimento do que vendeu. A parte de moda, com destaque a parte de moda de 436% e tudo mais cresceram em 3 dígitos, que é bastante impressionante. O app deles, que teve um percentual de 76% das vendas do Magalu, foram feitas através desse app, com 33 milhões de usuários ativos mensais em todas as plataformas no quarto trimestre de 2020, uma adição de 2,7 milhões de clientes com contas abertas de acordo com fevereiro de 2021. E evidentemente eles integraram o cartão Luiza no Super App. Em torno de metade dos pedidos passam pelas lojas, como você está vendo aqui, 45% nesse momento. Entrega rápida por 3P,
que são os terceirizados, está vendo mais de 324 lojas são habilitadas para retirada da loja do 3P. Basicamente, no quarto trimestre de 2020, teve um crescimento nas vendas totais de 66%, que chegou a 14,9 bilhões de reais no quarto trimestre de 2020, com um crescimento de 121% do e-commerce para o mesmo trimestre e 2,1 bilhões de geração de caixa só no quarto trimestre, com crescimento nas vendas totais de lojas físicas de 16% no quarto trimestre, tá? E 232 milhões de lucro líquido ajustado. Em termos de destaques financeiros, temos aqui 60% de crescimento nas vendas totais, foi em 2020, 43,5 bilhões de vendas totais também no ano, 131% de crescimento do e-commerce, que é o principal ponto deles, não tem dúvida nenhuma, em termos de crescimento, 3,1 bilhões de reais de geração de caixa, e um crescimento nas vendas totais das lojas físicas de 0,6%. Ou seja, mesmo com toda essa pandemia, teve um crescimento nas lojas, de vendas totais nas lojas. E um lucro líquido ajustado de 378 milhões de reais. E aqui eles falam um pouco da margem EBITDA. Mas para falar da margem EBITDA, eu vou entrar numa outra planilha que tem aqui, que eu acho que é menos de marketing e mais realista em termos do que se deve apresentar. A receita bruta, as vendas totais, teve a variação de 66% do quarto trimestre de 2019 para o quarto trimestre de 2020. E se você comparar o ano de 2019 com o ano de 2020, você teve um aumento de 59,6%. Enquanto que a receita bruta do quarto trimestre de 2019 para o quarto trimestre de 2020 teve um aumento de 58% e a receita líquida de 57%. Você pode comparar também com o do ano de 2019 com 2020, tá? Que também teve crescimento. Aqui é o ponto que é importante, a parte de EBITDA, que teve um crescimento de 2019 para 2020 de apenas 1,1%. E a margem EBITDA teve uma queda de 2,8 pontos percentuais. E o lucro líquido com um crescimento de 30,6%. E a margem líquida teve uma redução na margem líquida de 0,4 pontos percentuais. Quando você vai para a parte ajustada, a margem líquida ajustada teve um decréscimo também de 0,3 pontos percentuais no quarto trimestre. E no ano, um decréscimo de 1,2 pontos percentuais. Com a participação, outro ponto que se vai destacar aqui é essa participação do e-commerce nas vendas totais, que teve um aumento de 15,8 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2019 e quarto trimestre de 2020 e de 20,2 pontos percentuais para o ano como um todo. Aqui você vê o decréscimo do EBITDA de 7,8%, o ajustado, para 5,2% ajustado, um decréscimo de 2,6%, que faz da estrutura de capital, com o ponto principal de destaque aqui seria o caixa líquido ajustado, que teve um aumento de 6,3 bilhões em relação a 2019 para 7,3 bilhões em relação a 2020, que é uma posição sólida, e a forte geração de caixa, que está fechando o caixa com 9 bilhões de reais. Cartões emitidos, um aumento também na parte de a emissão de cartões permaneceu mais ou menos estável em relação durante o ano, mas o principal aqui é o faturamento desses cartões. Cartão Luiza fora do Magalu e dentro. Você vê um crescimento grande em relação a isso aqui, 8%, 14%. O decréscimo foi dentro do Magalu, porque as lojas estavam fechadas e tudo mais, mas de todo jeito, e essa crise atual, mas de todo jeito teve um crescimento forte. Aumento de crédito ao longo do trimestre, que já superou inclusive o patamar antes da pandemia, com a abertura de carteira, conforme pode ser visto aqui, e o lucro líquido, que subiu, que saltou basicamente de 40 milhões para 205 milhões, um aumento de 408%. E aqui é um mercado, basicamente, que tem apenas 3,5% do market share do varejo brasileiro, ou seja, se ela continuar com esse nível de crescimento, tem muito a crescer. Você até vê aqui, que ela está mencionando que estamos aqui, essa parte meio arrosada aqui, de 44 bilhões, e aqui você vê o tamanho do mercado brasileiro, o potencial do mercado online e do mercado brasileiro. Pode chegar a 1,2 trilhões, é algo impressionante. Então basicamente é isso, o Magazine Luiza teve um crescimento bastante forte em 2020. O motivo da ação já não ter crescido mais tanto em relação ao que estava antes é porque o mercado já estava antecipando esses resultados. Agora é esperar o que vai acontecer em 2021 em termos de crescimento da empresa, pagamento de dividendos e tudo mais. A tendência é que esse nível de crescimento continue. Não consigo visualizar crescer nesse mesmo nível de 100 e tantos por cento ao ano em termos de crescimento de vendas online, por exemplo, mas ainda com crescimento forte na casa dos 2 dígitos, próximo aos 3 dígitos, mas não vai chegar a 100 e tantos por cento. Acredito que ficaria entre 50% e 70%, para ser honesto. Em termos de preço, na minha opinião, a ação está com valor alto em relação aos resultados. Entendo que teve muito crescimento, vai ter mais crescimento e tudo mais, mas nesse momento está com valor alto. Tanto é que nesse mês atual, com os resultados apresentados, mesmo assim teve uma queda de 10%, porque o mercado já estava prevendo os resultados, antecipou esse valor na ação, mas nos últimos 12 meses teve um crescimento de 138%. Em termos de dividend yield, de 0,23%, é um valor muito baixo, comparado com outras ações que têm o mesmo valor de mercado.
Em termos de payouts, de dividendos, nota-se que tem um esforço da empresa em aumentar o valor do dividendo pago, como em 2020 foi um crescimento bastante expressivo, desde 2017 que a empresa vem crescendo o valor, mas entretanto o valor em termos de payout ainda está baixo, 43,40% para o ano de 2020, com a média de 33,20%, o que mostra que a maior parte da receita da empresa está sendo usada para financiar crescimento, que é excelente. Em termos de médio e longo prazo, o dividendo da empresa deve aumentar, mas em termos de curto prazo, 1, 2, 3 anos, esse dividendo não deve ter nenhum crescimento significativo. Então eu pessoalmente, apesar de pensar a longo prazo, baseado no preço da empresa, da ação e as outras possibilidades de mercado nesse valor pagando dividendos mais altos, não investiria nesse momento no Magazine Luiza. Bem, é isso, espero que tenham gostado. Se gostarem, dê o seu joinha, se inscreva no canal e nos vemos na próxima. Até mais.